Fala galera, sou o professor Rodrigo Vieira e nós vamos agora fazer aqui o gabarito comentado da avaliação de vocês, ok? Deixa eu pegar aí, ó, passo a passo das 15 questões que caíram nessa segunda avaliação online que vocês tiveram aí. Forte abraço aí, vamos comigo. Primeira questão que está aí, ó, trata sobre relações ecológicas. Então, vamos lá. Ó. Observe os gráficos referentes às curvas de crescimento populacional de duas espécies. O gráfico 1 representa o crescimento populacional dessas espécies criadas isoladamente. O gráfico 2 representa o crescimento populacional dessas espécies reunidas numa mesma cultura. Ou seja, gráfico 1, as espécies estão separadas. Gráfico 2, as espécies estão reunidas. O que ele está querendo saber aí? Né? Que você compare a diferença entre essa criação isolada e essa criação junta, essa criação reunida. Né? Então vamos dar uma olhada aí. Com base na comparação dos dois gráficos, pode-se afirmar que a provável relação ecológica estabelecida entre os dois, as duas espécies, poderia ser definida como: primeira coisa, você tem que olhar o número de indivíduos quando eles eram criados isoladamente e quando eles foram criados de modo reunido, de modo agrupado. E olha lá o que aconteceu. Tanto com a espécie A quanto com a espécie B, as duas, elas, uma e a outra, cresceram inclusive significativamente, mostrando que duas coisas: é possível viver separado, ou seja, a relação não é obrigatória, e que quando elas foram criadas juntas, isso favoreceu tanto A quanto B, ou seja, o fato de ser facultativo simplesmente por não ser obrigatório, né? Ou seja, ser facultativo e ser benéfico para as duas espécies define a protocooperação. Tá aí, ó, a alternativa C da questão, ok? Então, vamos para a próxima. A questão 2 aqui, ó, muito parecida com a questão 1, onde bactérias de duas espécies, ou seja, as espécies aí eram diferentes, tá? E elas foram cultivadas separadamente e em conjunto, algo bem parecido com a questão 1. No entanto, os resultados foram diferentes, porque olha lá, na 1 e 2, né, as curvas 1 e 2 mostram elas criadas de modo separado, enquanto as 3 e 4 mostram elas criadas juntas. E olha o que aconteceu agora. A interação não foi harmônica. Por quê? Porque houve o declínio, inclusive, das duas espécies. Claro que uma declinou muito mais do que a outra, que foi no caso a espécie 4, que seria a espécie 2 da primeira curva, né? E a espécie 3, ela se deu bem melhor do que a 4, né? Mas ela também sofreu um certo abalo quando a gente compara ela, na realidade, à curva 1 lá em cima. O que mostra o seguinte, que essas espécies, quando criadas juntas, elas entraram em competição e uma acabou se dando um pouco melhor do que a outra, tentando aí ou tendendo excluir essa outra espécie do meio, que é o que ia acontecer com o passar do tempo. Então, ó, mais uma vez aí o gabarito letra C de casa, competição, beleza? Então, vamos para 3 aí. A questão 3, ela trata o tema de sucessão ecológica. É aquele conjunto de alteração gradativa que vai acontecendo no meio ambiente, que vai sendo povoado, que vai sendo ocupado por espécies que vão modificando a natureza inicial daquele lugar, né? Então, olha aí essa questão. Ó. Durante o processo de sucessão ecológica, os ecossistemas sofrem várias mudanças. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica uma tendência ao longo da sucessão ecológica. Então, a letra A fala lá, diminui o tamanho dos indivíduos, né? Diminuição do tamanho dos indivíduos. Isso não tem absurdamente nada a ver. O ecossistema vai ficando cada vez mais complexo e mais biodiverso, tá? Então a letra B já está inclusive excluída, porque olha lá, redução da diversidade das espécies? Claro que não. À medida em que a sucessão ecológica avança, aumenta a quantidade de nichos ecológicos, que também vai aumentar a diversidade de vida. Então, está fora. Aumento da produtividade líquida, o que significa que vai ter muita matéria orgânica sobrando? Claro que não, muito pelo contrário. A produtividade líquida, ela diminui. Isso, inclusive, estreita ali a competição entre as espécies em busca de alimento, em busca de matéria orgânica. Letra D, está lá, ó.
Aumento da complexidade das cadeias alimentares. Perfeito. A tendência a formar teias alimentares. Por quê? Porque os nichos ecológicos aumentam, o que aumenta a quantidade de vida e a quantidade de interações entre esses seres vivos, o que vai resultar, obviamente, na complexidade das cadeias e das teias alimentares. Gabarito da questão, letra D de dado. Vamos para a próxima. Questão 4 também está falando sobre interações. E aí, nesse caso, ela está citando as micorrizas. E está lá, ó, as micorrizas representam associações entre fungos e raízes de certos vegetais, nas quais o fungo recebe da planta certos aminoácidos e açúcares necessários à sua sobrevivência. Grava isso aí, ó. Necessários à sua sobrevivência. Olha o caráter de obrigação implícito aí na questão, tá? E propicia à planta maior capacidade de absorver nutrientes do meio. O tipo de relação ecológica que está descrito neste exemplo é de quê? O mutualismo é aquilo que vai caracterizar essa interação obrigatória e benéfica para ambos que a realizam, ok? Então, vamos para a próxima. Questão 5, trabalhando aí a parte da biologia celular e molecular. Então, vamos dar uma olhada aí, ó. A biologia é a ciência responsável por estudar a vida. Neste sentido, a constituição celular surge como característica básica dos seres vivos. Conhecer as células e diferenciar os tipos celulares é importante para entender a forma como os seres vivos se desenvolveram e evoluíram no planeta. As bactérias, por exemplo, são constituídas por células procarióticas, enquanto os fungos são formados por células eucarióticas. São elementos presentes nas células procarióticas, e aí vamos lembrar que a célula procariótica é a célula que está lá presente nas bactérias, nos indivíduos do reino Monera, e que é uma célula extremamente simples. O que ela vai ter? Uma parede celular, uma membrana plasmática, e dentro do citoplasma não vamos encontrar carioteca, portanto o DNA vai ficar no citoplasma, e também não vamos ter organelas membranosas, ou seja, tudo aquilo que aparece lá na célula eucarionte, como complexo de Golgi, lisossomo, retículo endoplasmático, nada disso faz parte da célula procariótica. Qual a estrutura que vai estar então lá, Rodrigo? Nessa célula procariótica é o ribossomo, que é a estrutura celular que vai traduzir o material genético para a produção de uma proteína específica. Então ele é necessário na célula procariótica. Então vamos tentar ver qual é a melhor opção? Olha lá, ó. A primeira está falando de DNA, RNA e carioteca. Carioteca é a membrana nuclear, está fora. Ribossomos na letra B. RNA, beleza. Mitocôndria, está fora. Mitocôndria e organela, membranosa, está fora também. Vamos pegar a letra C. Membrana plasmática, ok. Citoplasma, ok. DNA, ok. E ribossomos, ok. Beleza, então, ó. Material genético, ribossomo para tradução, citoplasma, que é o lugar onde essas estruturas vão se encontrar, e a membrana plasmática, que vai delimitar esse espaço. Beleza? Então vamos para agora 6. A questão 6 permanece no tema de biologia celular, né? Tá mostrando um pouquinho aí das etapas da síntese proteica. Então vamos dar uma olhada aí, ó. Apesar das diferenças na estrutura das células eucarióticas e procarióticas, o processo descrito a seguir é semelhante em ambas, ou seja, no caso o processo de síntese proteica é semelhante. O que vai mudar, dentre outros fatores, é o local onde esses processos vão acontecer. Então, olha lá, em eucariotos, tá? A etapa que ocorre principalmente no núcleo está representada pelo número. Então, olha lá, 1, 2, 3 e 4 estão ali. No 1, ele está mostrando a transcrição. O que é a transcrição? A partir da leitura de um segmento do DNA, vamos produzir um RNA mensageiro, que vai ter a mensagem para a construção de uma proteína. Essa parte acontece exclusivamente lá dentro do núcleo das células eucarióticas. A partir do momento em que há a transcrição e a formação do RNA mensageiro, esse é enviado para o citoplasma através do poro nuclear, onde ele vai ser processado, onde ele vai ser traduzido, na realidade, para a formação de uma proteína específica. Então,
A etapa que acontece no núcleo é a etapa número 1, logo letra A de água aí na questão como gabarito, beleza? Vamos lá para a 7ª questão. Olha aí a questão 7, no mesmo naipe das anteriores, falando um pouquinho sobre a síntese proteica, no caso agora da tradução. Então olha aí a questão, o enunciado diz o seguinte: considere que a base nitrogenada púrica, lembrando que as bases púricas eram adenina e guanina, lembra que a gente até falou na aula? Púrica lembra puro, puro lembra água, água começa com AG, beleza? É uma dicasinha meio boba, mas ajuda aí a memorização, né? Então, ó, base púrica ou é adenina ou é guanina, tá? Então tá lá, ó, considere que a base nitrogenada púrica do terceiro códon do RNA mensageiro, então vamos localizar o terceiro códon do RNA mensageiro. Ó, primeiro códon, essa primeira sequência de 3 nucleotídeos, segundo códon, terceiro códon. Opa, estamos aqui no terceiro códon, então a base nitrogenada púrica do terceiro códon, quem é? Aqui, ó, a adenina. Tá? Então tá lá. Supondo que essa base aí, tá, tenha sido substituída por uma guanina, ou seja, então ao invés aí de a gente encontrar A U C, nós passaremos a encontrar G U C, ou seja, ao invés de ter ali uma adenina, uma uracila e uma citosina, nós teríamos uma guanina, uma uracila e uma citosina. Bom, o quadro a seguir mostra alguns códons do RNA mensageiro e os aminoácidos codificados por cada um deles. Vamos lá então, aqui ó. AUG, olha lá o que significaria o AUG. Quando o ribossomo traduzisse esse AUG, ele ia produzir ele ia, né, sintetizar lá, ó, o aminoácido metionina. Ele ia pelo menos sintetizar, não, ele ia colocar lá o aminoácido metionina na composição da nossa proteína, beleza? Aí, ó, o UCU, vamos achar ele aqui na nossa tabelinha. O UCU ele não está nem falando aqui na tabelinha, mas também não tem problema. Agora olha o AUC. O AUC está aqui, ó. A AUC seria a isoleucina, beleza? O AUC seria a isoleucina. Como trocou o A por um G, aí passou a ficar o quê? GUC. Olha lá, ó. GUC. GUC não é mais a isoleucina. GUC é a valina. Então, ó, o novo aminoácido codificado a partir desta alteração, quem é? É a valina, né? Seria uma isoleucina, mas a partir desta mutação aqui, né, desta alteração que substituiu a adenina pela guanina, né, trocou o aminoácido, que seria a isoleucina, para uma valina. Gabarito da questão, então, letra C de casa. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima mostra o seguinte, olha aí, ó. O diagrama a seguir representa um nucleotídeo de DNA com as subunidades X, Y e Z. Sabendo que o nucleotídeo é a estrutura que vai formar o ácido nucleico, né? Que vai formar o próprio DNA. E do que é formado um nucleotídeo? Nós vimos que o nucleotídeo tem, só relembrando, um fosfato ligado a uma pentose, a um açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose e no caso do RNA é uma ribose, e associado a uma base nitrogenada. No caso do DNA, essa base pode ser tanto uma adenina, quanto uma citosina, quanto uma timina, quanto uma guanina. Beleza? Então tá aí, ó. Assinale a alternativa correta que identifica o nucleotídeo acima como sendo um monômero, né, do DNA. O que é um monômero? É a partícula que forma o próprio DNA. Então vamos dar uma olhada. Acabamos de falar. X é uma ribose? Não, porque o X ali em cima representa o fosfato. A ribose, ela é uma pentose, então ela está formada por esse polígono de 5 lados aí. Beleza? Y é um fosfato? Não, Y ele é o carboidrato. O Y é o próprio açúcar. Então, é ele que é, no caso, a desoxirribose aí. Beleza? Então, vamos dar uma olhada. C. Z é uma timina? Opa, Z
pode ser uma timina, verdade, porque é uma base nitrogenada. Nós já falamos. Poderia ser uma adenina, poderia ser uma citosina, poderia ser uma timina, poderia ser uma guanina. Vamos continuar analisando aqui, ó. X é uma uracila? Claro que não. Primeiro porque ele não está na posição de uma base nitrogenada ali. Depois que a uracila, ela é uma base específica lá do RNA e não do DNA. Beleza? Então tá aí, ó. Nosso gabarito seria o quê? Nosso gabarito Z é uma timina, letra C de casa. Beleza? Vamos partir para 9? Tá aí, ó. Questão número 9. Olha lá. Se fosse possível sintetizar in vitro, né, em laboratório, uma molécula de proteína nas mesmas condições em que esta síntese ocorre nas células, utilizando, então, ribossomo de rato, RNA transportador de coelho, RNA mensageiro de sapo e aminoácidos de bactéria. Aí ele perguntou o seguinte: a proteína produzida teria estrutura primária idêntica a quem? Então vamos entender primeiro o papel de cada um desses indivíduos na síntese proteica, tá? Então olha lá. Ribossomo. O que o ribossomo faz? O ribossomo ele simplesmente traduz o RNA mensageiro para formar uma proteína. O que o RNA transportador ele faz? A partir da leitura do RNA mensageiro, que é feita pelo ribossomo, o RNA transportador ele vai colocar lá o aminoácido correspondente, sob o quê? A orientação ali do ribossomo, que está pedindo o RNA transportador com o aminoácido correspondente ao códon que está lá. Beleza? O RNA mensageiro das células de sapo. Isso é interessante, porque o RNA mensageiro é ele que tem a mensagem, é ele que tem a sequência exata dos aminoácidos que formarão essa proteína, tá? E os aminoácidos da célula da bactéria. Os aminoácidos eles simplesmente são combinados a partir do código genético para formar uma proteína. Então, esta proteína produzida teria a sequência igual a quem? Com certeza é quem deu a mensagem. Ou seja, teria com certeza as células de sapo como sequência original. Por quê? Porque na célula de sapo, está aqui, ó, RNA mensageiro, saiu da célula do sapo. Ou seja, a sequência primária da proteína, que são a sequência ali dos aminoácidos, estão associadas a este RNA mensageiro. É ele que determina a estrutura primária da proteína, porque é nele que está a combinação certinha de todos os aminoácidos que essa proteína vai ter. Logo, células de sapo, onde é que está o gabarito? Olha lá, a letra B de bola, seria igual ao do sapo. Beleza? Então, vamos para 10. Então, olha aí a questão 10, no mesmo naipe das anteriores, aí trabalhando um pouquinho sobre engenharia genética, usando a base aí da síntese proteica, né, da manipulação do próprio DNA. Então, vamos pegar o enunciado aí, ó. Os cientistas franceses que criaram animal transgênico e o artista brasileiro que fez a encomenda entraram em conflito. Criador e artista já disputam a posse da transcoelha. Eduardo Kac, artista plástico brasileiro e professor de arte e tecnologia em Chicago, batizou de Alba a coelha transgênica, que tem uma propriedade peculiar. Seus olhos rosados e seus pelos brancos ficam fluorescentes quando expostos à luz ultravioleta. Para conferir essa característica particular, olha aí o que os cientistas fizeram. Os pesquisadores criaram um coelho que produz em todas as suas células, grava aí comigo, em todas as suas células, a proteína GFP, que é a proteína verde fluorescente, presente naturalmente em medusas, que pode ser detectada sob a luz ultravioleta. Então, considerando a tecnologia para a obtenção de transgênicos, são feitas as seguintes alternativas. Então, vamos lá, vamos analisar uma a uma. A coelha alba é considerada transgênica, pois possui em seu genoma, ou seja, em seu patrimônio genético, um segmento do DNA da medusa. Para que haja síntese proteica, para que a coelha possa produzir em todas as células dela, por isso que eu destaquei lá em cima todas as células, uma proteína que as medusas produzem, tá? Isso só é possível se no DNA da coelha estiver inserido esta informação. Ou seja, no DNA, pegaram lá um pedacinho do DNA da medusa, da parte do DNA
que faria essa produção da proteína e colocaram lá no genoma da coelha. De modo que, quando os ribossomos das células da coelha traduzem aquele segmento genético ali, né? Ou seja, aquele segmento produz um RNA mensageiro e o ribossomo vai lá traduzir. Quando ele traduz aquela informação ali, ele acaba produzindo a proteína que estava codificada naquele pedacinho, que era feita lá pelas medusas, mas agora esse DNA está lá na célula do coelho. Então, ela começa a produzir essa proteína. Logo, a coelha é transgênica sim, pois possui lá no DNA dela um pedacinho do DNA da medusa. Isso torna a afirmativa 1 verdadeira. Então, vou até marcar ela aqui. Olha lá, apenas as células somáticas tiveram o gene que codifica a proteína GFP inserido em seu genoma? Bom, primeiro, células somáticas são aquelas células que não são sexuais, que não são nem espermatozoide, nem óvulo. Mas mesmo que você não soubesse o que significava somática, o próprio início já exclui. Porque apenas as células somáticas tiveram o gene? Não. Lá em cima está assim, ó, em todas as suas células. Ou seja, todas as células do coelho, não apenas algumas, produzem a proteína. Ou seja, o próprio texto já contesta essa afirmativa 2 aí. Vamos pegar 3. As células fluorescentes da coelha produzem um RNA mensageiro que no processo de tradução, feita lá pelos ribossomos, origina a proteína GFP. Perfeito. Foi exatamente o que eu expliquei quando falamos da afirmativa 1. Logo, olha lá, 3 também está correta. Vamos dar uma olhada? A coelha transgênica foi produzida a partir da introdução de um núcleo inteiro, de um núcleo extraído de uma medusa no óvulo da coelha. Claro que não. Essa técnica que está aqui, se você pegasse o núcleo inteiro da medusa e colocasse dentro de um óvulo sem núcleo da coelha, o que ia gerar? Ia gerar uma outra medusa, porque o núcleo todo da medusa carrega a informação genética toda da medusa, né? Não foi assim que foi feito. Foi um pedacinho do DNA lá da medusa que foi inserido aí no genoma da coelha, dando origem à coelha transgênica. Beleza? Então, ó, 1 e 3, logo letra B de bola. Tá de boa? Vamos para a próxima. Essa daqui, ó, algumas células da pele de uma mesma rã, ou seja, mesma rã, mesmo anfíbio, foram retiradas em sua fase de girino e depois na sua fase adulta, ou seja, em momentos diferentes, né, foi coletada a célula da pele dessa rã. Beleza? Aí tá ali, ó. Observe a tabela abaixo, na qual são mostradas as combinações possíveis das macromoléculas de DNA e de RNA mensageiro. Então, veja bem, ele coloca ali, ó, DNA e RNA mensageiro. Ele quer saber o seguinte: os resultados referentes à comparação dessas moléculas das rãs nas fases girino e adulta estão indicadas pelo seguinte número. Veja bem, o DNA de uma espécie vai mudar dependendo da fase da vida dela? Claro que não. O DNA da rã, quando ela é pequenininha no girino, e o DNA da rã, quando ela está lá na sua fase adulta, são os mesmos. O que muda então, Rodrigo? O que muda é a parte dele que está sendo utilizada. É a parte dele que está formando um RNA mensageiro. Veja bem, no DNA genômico, né, no DNA lá da rã, tem informação para ela fazer qualquer coisa. Qualquer proteína, qualquer atividade proteica está lá. O que não quer dizer que ela vai estar usando todas aquelas informações ao mesmo tempo. Ou seja, quando ela é girino, ela tem a necessidade de produzir as proteínas para que ela sobreviva quando ela é girino. Então, ela usa uma parte do DNA. Quando ela é adulta, né, que ela está no ambiente terrestre, aquático, ali naquela transição, ela já vai usar outras partes do DNA para produzir outros RNAs mensageiros. Opa, então o DNA sempre se mantém o mesmo. E o que muda? O que muda é o trecho dele que está sendo usado. Então vai formar RNAs mensageiros diferentes.
porque vai produzir proteínas diferentes, adequadas à vida daquela rã nos diversos momentos da vida dela. Beleza? Então vamos lá. O DNA é o mesmo, portanto, mesma molécula. E os RNAs mensageiros é que são o quê? Diferentes. Beleza? Por exemplo, você produz na sua saliva aí, né? Junto na sua saliva, uma enzima chamada de amilase salivar. E você produz no seu estômago uma enzima chamada de pepsina. Veja bem, os dois são produzidos pelas células do seu corpo. As células do seu corpo têm o mesmo DNA. O porquê que elas produzem coisas diferentes? Porque elas estão usando trechos do DNA diferentes, produzindo então RNAs mensageiros diferentes para produzir proteínas diferentes. No caso da amilase salivar na boca, da pepsina no estômago. Beleza? A mesma coisa aconteceu aí com a rã nas suas fases de girino e na fase adulta. Logo, ó, 1 e 4 é a resposta, logo letra B de bola aí no gabarito. Beleza? Vamos para 12. Olha lá. 5 amostras com ácidos nucleicos foram analisadas quimicamente e apresentaram os seguintes resultados. Então vamos lá. Na primeira amostra, encontraram ribose. Ribose é a pentose típica de quem? Do RNA. Na segunda, acharam timina. Timina é uma base nitrogenada típica do DNA. Na terceira amostra, acharam uma dupla hélice, aquela molécula assim. Quem é que tem a molécula assim? É o DNA. Por quê, Rodrigo? Porque o RNA ele é uma fita simples, enquanto o DNA que é uma fita o quê? Uma fita dupla neste formato aqui de dupla hélice, beleza? Na quarta, encontrou a uracila. A uracila é uma base nitrogenada do RNA. De boa? E na quinta ele encontrou 20% de guanina e 20% e 30% de citosina. Opa, aí a gente tem que parar para analisar com maldade. Primeiro, porque tanto guanina quanto citosina podem ser encontrados tanto no DNA quanto no RNA. No entanto, como o DNA ele é uma dupla fita e como no DNA a gente sabe perfeitamente que a guanina está sempre ligada à citosina, enquanto a adenina está sempre ligada à timina, porque é uma fita o quê? Dupla, as quantidades dessas bases nitrogenadas têm que ser exatamente iguais, né? Aí no DNA. Ela só vai poder variar no RNA, que é onde eles não estão o quê? Ligados. Então eu posso ter no RNA mensageiro, né? Eu posso ter aqui, ó, guanina, 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 citosina. Olha lá quantas guaninas eu tenho no RNA mensageiro. Eu posso ter quantidade diferente. Agora, se isso aqui fosse um segmento de DNA, a gente sabe que do outro lado, na outra fita, onde tem um G aqui de um lado, tem um C do outro. Onde tem um G do lado, tem um C do outro. Onde tem um G do lado, tem um C do outro. Onde tem um G do lado, tem um C do outro. Onde tem um C de um lado, tem um G do outro. Então, se você contar aqui, você vai ter a mesma quantidade de G, a mesma quantidade de C. Portanto, no DNA, essas bases são iguais. Já no RNA, elas podem ser diferentes. Então, esse exemplo aqui, com certeza, é de RNA. Aí ele quer saber aqui na questão seguinte, ó, entre essas amostras, quais delas se referem ao DNA? Nós já vimos aqui, ó, a amostra número 2, certo? E a amostra número 3, que é uma dupla hélice. Então, a letra C de casa. Podemos partir para a próxima? Então, vamos lá. Questão 13, tá ali, ó. O milho transgênico. Aí lembra da questão da coelha, tá? Vamos lá. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. Lembrou da coelha e da medusa? Mesma coisa. A característica de interesse será manifestada lá no meu milho em decorrência de quê? Ou seja, o que vai acontecer para essa característica ser expressa, ser manifestada? Então, vamos lá.
do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido, ou seja, vai ter que duplicar o gene transferido para que se manifeste? Vamos ler a B. Da transcrição do RNA transportador? Não, quem é transcrito é o RNA, o quê? Mensageiro, né? O RNA mensageiro que está sendo transcrito ali, o DNA que é transcrito para formar um RNA mensageiro, não transportador. Da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA? Não. Olha agora, vamos pegar aqui a letra E logo, que é o gabarito, para a gente não perder muito tempo. Olha só, da tradução do RNA mensageiro, opa, a gente sabe que é o ribossomo quem traduz o RNA mensageiro, tá? Sintetizado, ou seja, esse RNA mensageiro foi produzido a partir do DNA recombinante, ou seja, do DNA que eu coloquei lá naquela célula. Portanto, letra E de escola é o gabarito dessa questão. Beleza? Então, vamos para a próxima. Olha aí a questão 14. Ó. Análise de um segmento de DNA com 1.500 pares de bases nitrogenadas, ou seja, 3.000 bases nitrogenadas, considerando que 1.500 pares. Aí ele pegou que desses 3.000 aí, desses 1.500 pares, 15% era de timina, ou seja, 15% era da base timina. A quantidade de guanina nesse segmento deverá ser de... Opa, não buga não. Vamos lá. Nós não vimos que as bases nitrogenadas lá no DNA, elas estão em pares, onde a adenina sempre está ligada com a timina e a citosina sempre vai estar ligada com a guanina. Inclusive, a gente acabou de falar isso aí em uma das questões, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos o total de 3.000 bases. E aí, ficou determinado que 15% era de timina. O problema te deu essa informação. 15%, então, era da base o quê? Timina. Quanto que é 15% de 3.000? Né? 10% dá 300, 15%, 450. Tá? Então, ó, 450 era de timina. Vamos escrever aqui, ó, 450 é de timina. Beleza? Se a gente sabe que a timina está ligada à adenina, logo 450 também vai ser da adenina. Logo, nós já temos aqui, ó, 900 bases. Qual é o nosso total? 3.000. Quanto falta, então, para as outras duas, que são, né, citosina e guanina? Faltam 2.100. Já achamos as 900, que as 900 estão aqui, ó, entre timina e a adenina, que nós já vimos por quê. Né? Então, nós temos 2.100 para dividir aqui entre citosina e guanina, considerando que elas também estão o quê? Ligadas umas às outras. Logo, metade para cada. Qual é a metade de 2.100? 1.050. Então, 1.050 é de citosina e 1.050 de guanina, que é a resposta aí da questão que ele quer. Beleza? Então, ó, letra D de dado. Agora a última questão. Olha aí, ó. Tá falando um pouquinho do Nemo, da relação que o Nemo tem com a anêmona do mar, que é um quinidário, né? A superfície externa do peixe palhaço, ela possui uma substância que não deixa lá a toxina das anêmonas machucar esse peixe, né? Isso é muito típico dos peixes palhaços. Os outros peixes, quando entram em contato com o tentáculo da anêmona, eles sofrem danos e morrem, inclusive. Algumas anêmonas se alimentam de peixes desavisados que tocam ali. O Nemo, né, os peixes palhaços, eles acabam ficando ali associados uns aos outros. O peixe ganha uma vantagem grande, porque enquanto ele estiver perto da anêmona, nenhum outro peixe vai lá estressar ele, porque teria que se expor à anêmona. Por sua vez, o próprio texto aí, ele acaba dizendo que restante de alimento, né, que fica pelo peixe palhaço, acaba ajudando a anêmona, ou seja, é uma interação, tá, que não é obrigatória, porque você consegue encontrar a anêmona sem o peixe sem a anêmona, é uma relação facultativa, mas quando essa relação acontece, ela beneficia os dois.
A primeira questão está trabalhando isso em forma de gráfico. Aqui, na 15ª, isso foi trabalhado em forma de exemplo prático. Então, qual seria essa relação aí, né? Uma relação de benefício para os dois, portanto, é uma relação harmônica que também não é obrigatória. Logo, a relação é a protocooperação. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês aí, tá? A corrigir essa provinha, né? Essa avaliação, tirar as dúvidas, um pouquinho daquilo que a gente acaba trabalhando, tá? E tamo junto aí, até a próxima. Forte abraço a todos.